Olá, meus queridos irmãos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, meu querido amigo professor. Nós estamos aqui nesta aula de subsídio para a lição dos juvenis, a lição dos adolescentes, lição de número 3. Ela tem o título Conhecendo os Patriarcas. Então, para mim é uma alegria muito grande estar com você, querido professor. Meu nome é Juliano Muniz, congrego ali na congregação do Colônia. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós vamos comentar um pouco esta lição de revista da Escola Bíblica Dominical, da Sala dos Juvenis, e espero que você aproveite esse momento. Então, lembrando que o objetivo desta aula é preparar aí, dar um subsídio para você, professor, para te ajudar nesta aula de domingo que vai começar. Se você é adolescente e está aqui, eu acho que é melhor você dar uma saída e você assistir sua aula lá no domingo de manhã. Não vem assistir aqui não e faltar na escola dominical, que isso não vale não. Você pode até ficar, mas tem que ir para a escola dominical. A aula de hoje aqui é para ajudar o seu professor a melhorar a aula dele. Então, por isso, você está aqui, já manda mensagem para o professor. Professor, assista esse vídeo aqui para domingo que vem a gente bater papo com relação a essa aula. Vamos lá? Então, o título da lição, Conhecendo os Patriarcas. Nesta lição, nós vamos falar sobre 3 grandes homens, Abraão, Isaque e Jacó. Então, são os 3 grandes patriarcas, né? Então, essa lição tem um título geral de uma viagem pelo Antigo Testamento. Lição de número 3, logo no começo, vamos falando ainda de Gênesis. Então, nós vamos conhecer esses 3 grandes homens. Bastante conhecido, acredito que você, professor, conheça bem sobre eles. Então, nós só vamos dar uma passadinha rápida. Qual que é a minha ideia para esta aula de auxílio a você? Eu vou passar sobre os tópicos e fazer um levantamento só do ponto mais importante daquele tópico. E ao final, depois que passar por todos eles, ao final eu dou aí uma sugestão para você de como abordar esses temas na sala de aula. Lembrando, professor, que aqui um ponto importante, esta sala é de adolescentes. Então, tente entender o seu adolescente, aquele adolescente que está lá na sua sala, porque você vai ministrar ao coração dele. Então, aproveite essa aula e tente focar e transformar os desafios que esses homens enfrentaram nos desafios que os adolescentes estão enfrentando. O que a gente costuma ver muito é que professores, pregadores, quando vão falar para adolescentes, eles pregam mais para o pai do adolescente, ou para o professor do adolescente, ou para o líder do adolescente, do que para o próprio adolescente. Então, a ideia é você tentar transformar esta lição numa lição mais prática na vida do adolescente. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro é o Abraão. Então, rapidinho, quem era Abraão? Abraão vivia na Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região entre rios, na cidade de Ur dos Caldeus. Então, ele tem o seu pai Terá, que sai dessa região e vai em direção a Harã. E lá em Harã, Deus vem falar com Abraão e pede para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela. E aí, logo após isso, obviamente, a morte do pai de Abraão. Então, aí ele desce com Jacó até a terra que Deus iria mostrar. Só que Abraão leva Ló, né? Eu falei, Jacó, ele leva Ló. Deus tinha falado para ele assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai até daquela terra, daquela região, mas leva ainda aí o seu sobrinho Ló. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então essa é a parte introdutória do tema de Abraão, e o primeiro subtópico aqui desse tópico é a interferência humana. Esse momento é o momento que o comentarista quer frisar que quando Deus faz uma promessa para Abraão, que ele teria um filho, e aí vem a interferência humana, querer dar aquele jeitinho, sabe? Então, esse é o ponto principal desse subtópico. A esposa de Abraão, a Sara, né, nesse momento ainda é chamada de Sarai, mais para frente vai ser chamada de Sara, ela era estéril, então o que ela faz? Como eu recebi uma promessa de ter um filho, eu não tenho filho, não vou conseguir ter filho, então vamos dar um jeito para isso aqui. E entrega uma de suas concubinas, uma de suas servas para o Abraão. Então esse tópico gira em torno disso. Um ponto muito importante, professor, para você salientar aqui para os adolescentes, está inclusive na lição, é que essa prática de entregar uma serva, uma concubina para o esposo, era uma prática comum até. Estava lá na lei do Código de Hammurabi, na lei de Muse, lá está até inclusive na lição. Isso era comum, era uma prática comum da sociedade e isso não tinha problema nenhum, acontecia. E o ponto que eu quero que você frise é assim, nem sempre o que é comum na sociedade, nem sempre o que é comum naquela cultura, nem sempre aquilo que é permitido por lei, permitido nas regras, é correto diante dos olhos de Deus.
Então, é importante você trazer isso para o adolescente, porque às vezes o adolescente vai olhando o dia a dia dele e fala assim, mas isso na lei é permitido, mas isso as pessoas fazem, e vai falando, mas nem sempre isso está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que Deus quer. Então, você pode tocar neste ponto e mostrar o tamanho do prejuízo que isso aconteceu na vida de Abraão. Então, esse é o tópico 1.1. O segundo subtópico, né, é o Deus reafirma a sua promessa. Então, o que esse subtópico vai falar? É Gênesis 22, 17, quando Sarai já tinha dado a sua esposa, a concubina, né, Agar, para Abraão. Aí, então, Deus fala assim, não, Abraão, eu ainda vou reafirmar contigo. Então, no Gênesis 22, 17, diz assim, certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência. E aqui eu quero que você preste atenção nesse versículo. Então, anota esse versículo, ele não está na lição, né? 22 e 17 de Gênesis. Que, olha que interessante. Certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência. E aí ele fala assim, Deus fala para Abraão, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. A promessa que Deus faz para Abraão de multiplicação, reafirmando aqui a sua promessa para com seu filho Isaque, ele fala assim, a sua descendência será como as estrelas do céu e como os grãos de areia do mar. A primeira leitura, aquela leitura mais, como posso dizer assim, passando por cima, correndo, você pode pensar que é uma coisa só, dizendo que vai multiplicar grandemente a sua posteridade. Tudo bem, tá certo, não tem problema nenhum, mas perceba que quando Deus faz essa promessa, ele está falando assim, olha, ele está dividindo a sua descendência em dois tipos de descendência, uma descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia, né? Então, veja que uma descendência é as estrelas, que é do céu, como se fosse uma descendência celestial, e outra uma das areias da terra, terrena. Então perceba que a promessa de Deus, já em Gênesis 22, já via eu e você, que não somos descendentes terrenos de Abraão, mas somos descendentes celestiais através de Jesus. Isso é fenomenal, não é verdade? Então, esse é um ponto bastante interessante para você tocar nesse 1.2, que é Deus reafirma as suas promessas. Então, com isso, a gente encerra a parte de Abraão e vamos para a parte de Isaque. Esta lição só tem 2 subtópicos para cada tópico. Então, ela é bem curtinha, né? Então, agora, na parte de Isaque, aqui a ideia é falar, na parte introdutória, é falar sobre a origem do nome Isaque, né? Porque quando Deus faz a promessa para Abraão, tanto Abraão quanto Sara riem da promessa, dizendo assim, já sou velho e tudo mais, né? Mas tanto Abraão e quanto Sara riem, está aqui em Gênesis 17, 17, está na lição, Gênesis 18 e 12, e por esse motivo, por eles terem rido, né? Rido, não sei se fala assim, por eles terem rido, deve ser isso. Deus ordena que o nome de Isaque seja, que o nome do menino seja Isaque, que é riso. Então, o primeiro subtópico desse tópico 2 é a provisão de Deus na vida de Isaque. Então, o Isaque, é o filho prometido, e esse tópico tem a ideia de falar sobre que Deus provou a fé do Abraão pedindo um filho. Então, acredito que o irmão conheça essa cena. Deus fala com Abraão, pede para ele entregar Isaque, o filho prometido. Então, Abraão vai levar o seu filho a ser sacrificado. Então, estude certinho este contexto, leia lá em Gênesis, no capítulo 22, para que você possa narrar isso para o adolescente. Isso daí tem uns pontos muito fortes, que faz uns paralelos muito bonitos com o que Jesus fez por nós. Então, a ideia deste tópico é passar por esse momento. E eu quero acrescentar para você neste tópico algo interessante, né? Porque Abraão sobe com Isaque e tudo mais, mas anote aí na sua Bíblia, anote aí no seu cantinho para levar na sala de aula, Hebreus 11, versículos 17 e 19, que diz assim, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Exatamente narrando ao mesmo tempo, mas nós estamos falando agora em Hebreus, né? Ele fala assim, aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. E o versículo 19 é sensacional, que diz, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Maravilha, né? Então você vê que Abraão tinha uma confiança extraordinária em Deus. Você pode tocar neste ponto com relação
a Abraão ou até mesmo do próprio Isaac. Mas daqui a pouquinho a gente volta neste tópico lá no final, como comentei. E finalizando esse tópico, também vai falar sobre Abraão manda buscar uma esposa para Isaac. Então aí você conhecendo a sua salinha aí, você vê o que é melhor você apresentar. Eu acredito que se você narrar as duas histórias, fica bastante comprida a sua aula, mas aí você vê o que você acha interessante abordar mais o tema. Eu acho bastante interessante esse de Deus provando a fé do Abraão, que dá para a gente trabalhar bastante com os adolescentes, falando que nossa vida tem que estar nas mãos de Deus e tudo que a gente precisa, tudo que a gente quiser tem que estar posto em confiança nas mãos do Senhor. O segundo subtópico deste tópico de Isaac é aí que começa a ficar interessante. Aqui vai falar sobre a família do Isaac. Esse tópico, meu irmão, no final a gente vai voltar nele, né? Eu falei para você que a gente vai passar rapidamente por esses pontos e a gente já fala uma ideia legal para você abordar esse tema com os adolescentes. Mas esse tema é um tema bastante delicado, que vai falar sobre Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. E o problema que acontecia em Gênesis 25, que Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Então tinha aquela ideia de filho predileto, sabe? Esse é o ponto que você vai tocar nesse assunto, obviamente, nesse subtópico. Esse é o ponto que eu quero frisar contigo, a importância de você olhar para o seu público, que é adolescente. Porque se você falar Isaac fez errado, Rebeca fez errado, você está certo, você não está errado. Só que você está focando nos pais. Se na casa do adolescente ele tem esse problema, imagina lá que tem um adolescente, lá tem 3 irmãos, lá, né, 2 irmãos, e os pais têm prediletos, o que você vai estar gerando no adolescente é uma rivalidade ou um sentimento ruim com relação ao pai dele. Meu pai está fazendo errado. Você entendeu o problema? Então, como você está falando com um adolescente, a ideia é que você fale, isso existiu, isso pode estar existindo na sua vida, só que o seu foco não é cuidar do coração do pai. Você pode até falar assim, isso não é legal, isso não é bacana, isso faz mal, mas a ideia é como que o Jacó e o Esaú têm que lidar com isso, tá bom? Então, eu falei que daqui a pouco a gente volta nesse assunto, mas a ideia nesse ponto é foque no seu público. Você não está falando com pais, você está falando com adolescentes. Se é uma reunião de pais e adolescentes, aí você pode bater no Isaac e na Rebeca à vontade, e falar, tá errado, só vai trazer divisão na tua casa, não faça isso, isso não pode. Legal, legal. Mas se é só adolescente, se você ficar falando isso, você só vai estar gerando no coração do adolescente, se isso estiver vivendo na casa dele, né? Se ele estiver vivendo isso na casa dele, de que os pais dele são pessoas erradas. E não é legal a gente fazer isso. Nós estamos aqui para unir as pessoas. Então, nesse tópico, a gente já vai falar daqui a pouquinho como, mas a ideia é trabalhe o coração do adolescente que está vivendo nessa situação. Beleza, vamos para o terceiro tópico e aqui ver o que o comentarista foca. O terceiro tópico vai falar de Jacó, ele não tem uma parte introdutória, então ele já vai direto para o primeiro subtópico. E de Jacó vai falar sobre os percalços na vida de Jacó. Aí, irmão, aqui, Jacó é uma figura, né? Eu não sei você, irmão, mas Jacó é uma figura. A vida desse rapaz é só tropeço, Levanta, capota, esse só inventa coisa para a cabeça dele. Pensa num menino que só toma decisão esquisita. Não vou falar que é errado, mas só toma umas decisões esquisitas. Já para começar, né? O comentarista mesmo já fala disso, né? Já nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Então, aí ele fala assim, né, que logo no comecinho, né, fala assim, por isso recebeu o nome de Jacó, que significa suplantador. Na verdade é um trocadilho, né, da palavra em hebraico aí, que também significa, ou tem um som parecido de calcanhar e suplantador. Então o nome dele veio bem a calhar com que, como ele nasceu segurando pelo calcanhar e também como a personalidade dele era. E esse tópico, né, fala que ele comprou a primogenitura de Esaú ali por um prato de lentilha, se aproveitando de um momento aí de fraqueza ou de desleixo do irmão. Lembrando, meus irmãos, nós estamos falando com adolescentes. Esse ponto é importante porque é uma rivalidade entre irmãos.
Eu vejo muitos pregadores defendendo Jacó porque Esaú não valorizou a primogenitura. O fato é, Esaú não valorizou a primogenitura, mas o comportamento de Jacó é reprovável. Se o meu irmão está agindo errado, eu não posso, em momento algum, fazer proveito disso daí para mim. Tirar proveito disso aí para mim. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Meu irmão, preste atenção, você não está valorizando a sua responsabilidade, eu estou aqui para te ajudar. Jacó não fez isso, então ele se aproveitou de um momento de fraqueza. A atitude... Jacó, a vida dele vai ser sempre assim, tá, irmãos? Você vai ver aí que levanta, toma uma decisão errada e as consequências acontecem lá para frente. Então, esse subtópico aqui vai falar sobre o nascimento do Jacó e Esaú e também vai tocar nesse ponto de Jacó tirando proveito de um momento de fraqueza do irmão. Então, é um momento interessante aí para você trabalhar o relacionamento entre irmãos, a comunhão, a união e a unidade na família. E o último subtópico, né? Já aproximando da conclusão, que aí eu já faço um overview do que eu tinha comentado, que tinha prometido, é o marco na vida de Jacó. E aí aqui é quando o comentarista quer focar o ponto de que Jacó tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque, onde ele luta com um anjo. Aí luta com bastante aspas, tá, irmãos? Põe bastante aspas. Realmente ele tem uma luta, mas essa luta é como se uma criança aí lutando contra um lutador do UFC, né? O anjo simplesmente falou, rapaz, presta atenção aí. Quando o anjo resolveu se mexer, deixou ele manco, você entendeu? Então, esse luta... Jacó estava lutando, o anjo não, né? Essa é a luta. Então, e é nesse instante, é o instante que tem realmente uma mudança na vida de Jacó. Então, é um ponto importante a ser abordado, que é esse ponto, um ponto máximo. E aqui vai falar também dos 12 filhos que Jacó teve, né? Que aí dá a geração das 12 tribos de Israel. Beleza, meus irmãos? E a conclusão disso tudo é que Deus está no controle da história da humanidade. Esse é o foco. Deus está no controle da humanidade. Eu acrescentaria um trocadilho. Eu falaria assim, Deus está no controle da humanidade e também no controle do ser humano. O que significa isso? Deus opera no coletivo, mas também opera no indivíduo. Então, você pode utilizar isso daí, que cabe bem nesta lição. Deus estava vendo lá na frente as 12 tribos, a nação de Israel, já prometendo para Abraão. Então, toda a humanidade no coletivo está no controle das mãos de Deus, mas cada um destes homens, desde a sua infância, estavam também nas mãos de Deus e Deus estava cuidando dele. Amém? Bom, então, eu quero dar uma sugestão aí para você abordar essa lição. E aí, obviamente, você passa por esses tópicos, mas o que você pode também fazer, que aí é um acréscimo, né? Então a gente viu aí quais são os tópicos, mas um acréscimo é você olhar para esses homens e conhecendo, obviamente, a sua sala de aula, né? Conhecendo os seus alunos, você pode abordar de cada um deles, de Abraão, Isaac e Jacó, um erro e um desafio que ele viveu. Na verdade, teve muitos erros e também tiveram muitos desafios. Eu vou sugerir um erro e um desafio de cada um deles. E você que está me ouvindo aí, né? Se você é até adolescente, jovem, então escreve aí, ó. Também quero acrescentar mais um erro e um desafio legal da vida de Jacó. Então você escreve lá, Jacó, erro, escreve aí, põe a referência, você também vai acabar ajudando aí o professor. Então, eu quero falar de um desafio. Desafio é aquilo que ele superou. É algo que Deus deu a ele e ele teve que... É algo positivo. O erro é coisa negativa. Nós temos que evitar, aprender a não fazer. E o desafio é olhar para aquilo que ele fez, passou e viveu. Beleza? Então, vou sugerir aqui, ó. Abraão, o erro de Abraão foi levar Ló com ele. Meu irmão, Deus falou para ele, sai da sua terra, da sua parentela. Tudo bem, gosto do Ló, meu sobrinho, tá aqui comigo. Mas Deus falou bem claro, deixa tudo isso aí para trás. Ele leva Ló. Não faz exatamente aquilo que Deus, nos mínimos detalhes, e a gente vai ver lá na frente a grande consequência que isso está na vida de Abraão. Isso dá briga, dá rivalidade. Aí depois, meus irmãos, ele vai ter que se separar de Ló. Ló vai ir para a região de Sodoma e Gomorra. Vira uma bagunça na vida de Ló, vira uma bagunça na vida de Abraão. Então, o ponto que aqui Abraão, que eu considero assim, Abraão
fez errado foi não ter seguido à risca exatamente o que Deus tinha mandado. É óbvio que Deus sabe o que está fazendo, sabe resolver aqueles problemas que nós nos colocamos, e aí Deus obviamente abençoa Ló, abençoa Abraão, mas esse ponto, na minha opinião, eu acho que você podia tocar com os adolescentes, falar assim da importância de seguir a Deus, não somente o que Ele quer, mas também como Ele quer. Se é para Deus, tem que ser da forma de Deus. Então esse é o erro que eu gostaria de acrescentar. Se você quiser acrescentar mais um erro, põe aí no comentário e ajuda os nossos professores aí. Quem sabe o professor pega, eu gostei dessa aí, sei lá, Abraão mentiu falando que Sara não era sua esposa, mas era sua irmã, minha irmã, e ficou um clima... Bom, acrescenta, tem vários, né? Tem vários. Eu sei que tem vários, sei que você conhece, coloca aí. E o desafio, né? O desafio é oferecer Isaac, né? Meu Deus, já tá até na lição. Oferecer Isaac em sacrifício. Essa de oferecer Isaac em sacrifício em Gênesis 22, isso, na minha opinião, realmente é incomparável. Eu sou pai, olha, eu acho que eu ia fazer aquelas provas que Gideão fez. Não, senhor, para ter certeza que eu sei que está falando, eu vou acender isso, apagar aquilo, virar... Mas Abraão foi lá, e nesse cenário, né, nesse cenário de oferecer o filho de sacrifício, ele faz exatamente nos mínimos detalhes. Parece até que ele aprendeu com o anterior do erro do Ló, e aí a consequência disso, né, desse desafio sendo superado, fazendo para Deus aquilo que Deus quer, como Deus quer, ele se torna um dos maiores tipos, né? Uma tipificação de Jesus para todos nós. Até hoje a gente vai lembrar disso aí, até o Isaac, né? Vai lembrar disso aí para sempre. Amém? Amém? Agora de Isaac, um erro e um desafio. O erro, eu quero tocar naquele mesmo erro que a lição trouxe, né? Que é dar preferência para filhos. E aí, meus irmãos, isso está em Gênesis 25. E aí, meus irmãos, o que nós temos que lembrar nós estamos focados no adolescente, não estamos focados nos pais. Então, eu não vou falar de como... Você pode até falar que é errado para ele se preparar quando ele tiver filho e tudo mais, não ter esse tipo de comportamento, beleza? Mas a ideia e se tem na casa dele, como que ele pode lidar com isso? Então, para isso, eu quero te trazer algumas possibilidades. Por exemplo, se existe na casa dele esse tipo de preferência, o pai prefere A do que B, a mãe prefere B do que A, alguma coisa assim entre os filhos, só existem duas possibilidades. Ou ele é o filho preferido, ou ele é o filho preterido, né? Ou ele é o querido, ou ele é o deixado de lado. Então, nessa situação, eu quero acrescentar aqui para você duas possibilidades, dois exemplos bíblicos de filhos que tinham situações diferentes e como eles se comportaram. Então, o primeiro sobre aquele que era o filho preferido, Jacó tinha um filho preferido também, que era José, tanto que desenhava túnicas para ele, fazia tudo não sei o quê. Só que José sabia se comportar como um filho preferido. Ele até entendia, eu estou até exagerando, né? Não sei falar se ele realmente entendia, mas mesmo sendo o filho preferido, José amava os irmãos dele, José cuidava dos irmãos dele. Ele percebia provavelmente essa diferença na casa, mas... ele sempre estava servindo o pai dele e servindo os seus irmãos. Até quando ele vai no Egito, que ele tinha tudo para se vingar dos seus irmãos. Veja que ele sofreu bastante por ter sido o filho preferido. Ele ainda assim está lá ajudando os irmãos. Então, esse é um momento de você falar assim, olha, se na sua casa você é o preferido, aprenda com José como se comportar com isso. Entenda que seus irmãos estão sofrendo e muitas das coisas que acontecem na sua vida é por causa, talvez, da decisão do seu pai, mas abençoe os seus irmãos. Aproveite que você tenha isso para abençoar a vida dos seus irmãos. Usa isso para comunhão, usa isso para edificação, não use isso para rivalidade. Jacó fez uso para rivalidade, Jacó fez uso para destruição, mas José não. José fez isso para união, para unidade. Aí pode ser o contrário, né? Pode ser o contrário, pode ser que o filho não seja o querido, mas sim o esquecido, né? E aí eu sugiro para o irmão, né, usar o exemplo do rei Davi. Quando Samuel vai ungir um rei na casa de Jessé, Jessé tem todos os filhos, né? Todo mundo está aqui. Aí Deus fala assim, não é nenhum desses. Acabou os filhos. Ah, tem um esquecido lá para trás, lá. Tem um deixado para trás. Então, use o exemplo de Davi. Que pode ser que o seu pai ou a sua mãe tenha te esquecido, mas Deus não esqueceu de você.
Não importa, Deus está te vendo. Deus não tem filho preferido nem filho predileto. Deus conhece cada um. Então, quando Deus separou para o Davi para ser ungido, ele já sabia. Então, mesmo que o pai tenha esquecido, mesmo que o pai nunca tenha expectativa com ele, mesmo que o pai tenha escolhido qualquer outro filho, Davi estava lá porque Deus estava olhando para ele. Então, Deus está olhando para você, professor, se você tem vivido alguma coisa assim. Deus está olhando no coração do teu adolescente. Fala para ele que Deus é com ele. Amém? E você, então, pode acrescentar aí mais um erro ou mais um desafio da vida de Isaac, né? Então, nós falamos sobre... eu não falei o desafio, né? Só falei o erro de dar preferência para o filho. E o desafio... Irmãos, pensa no Isaac como um adolescente. Então, nós estamos dando aula para adolescente. Pensa no Isaac como um adolescente. Como que foi descer do monte que o seu pai acabou de te oferecer em sacrifício, hein? Voltar para casa, saber que seu pai está prontinho para te oferecer em sacrifícios, e caso Deus te pede. Imagina que loucura é essa? Imagina que doideira? Mas mesmo assim, ele continuou na casa, obedecendo seu pai, sua mãe, crescendo, aceitando as decisões do pai. Então, esse aqui é um ponto para eles refletirem. Como que você se comportaria se você soubesse que seu pai está ao ponto de te sacrificar para Deus, se Deus assim o pedisse? Então, às vezes, muitas vezes, muitos pais têm negligenciado seus filhos. Não estou falando que o Abraão negligenciou, mas dando muito foco para as coisas de Deus e esquecendo do filho. E pode ser que isso aconteça na casa do adolescente. Então, aí ele pode estar pensando assim, eu estou vivendo algo parecido. Meu pai está me sacrificando em prol das coisas de Deus. Óbvio que Deus não quer isso do pai com o filho, mas essa visão que ele pode estar tendo. Fale para ele permanecer fiel ao Senhor. Fale para ele, permaneça fiel. Talvez o seu pai esteja fazendo algo que esteja te machucando, mas continue fiel que você faz parte de uma promessa, você faz parte da geração eleita, você faz parte do sacerdócio real. Deus está vendo a tua vida. Tá bom? Então, eu peço aí que você, meu querido irmão que está me assistindo, acrescente aí um outro erro de Isaac, um outro desafio que ele tenha passado para ajudar os nossos professores. E por fim, o Jacó. Erro de Jacó, meu irmão. Existe um único erro do Jacó que ele faz 200 vezes, né? Que é passar a carroça na frente dos bois, né? Ô, rapaz que não sabe esperar o momento certo de receber a benção. Quieto, tudo atropelado. Isso acontece na vida de Jacó do começo ao fim. Do começo ao fim. É tudo atropelado. Você pode pegar qualquer exemplo ali. Ele tenta conseguir o direito de primogenitura que ia ser dele por promessa, roubando seu irmão. Ele vai lá, traz divisão na casa, enfim. Então, esse aí é um ponto que você pode abordar. Mas o desafio que eu acho bastante interessante na vida de Jacó é que ele colhe muita consequência ruim, mas permanece fiel. E ele é abençoado por isso, muito abençoado por isso. Então aqui você pode juntar esse erro de desafio dizendo para o seu adolescente, eu não sei o que o seu adolescente tem passado, mas ainda que o seu adolescente tenha tomado diversas decisões erradas, seja, sei lá, talvez dentro da sua igreja tem lá um adolescente uma adolescente grávida, um adolescente que engravidou uma menina, fala para ele assim, isso não é o fim. Haverão consequências, haverão mais dificuldades, mais desafios, mas permaneça fiel. Jacó tomou um monte de decisão errada, colheu um monte de consequência difícil, mas se permanecer fiel, Deus ainda abençoa. Então, não importa as decisões que ele tomou, se ele permanecer fiel, Deus ainda vai honrar ele. Então, óbvio que melhor não tomar essas decisões erradas. Você entendeu? Não é que eu tá liberado, faz o que quiser agora, não é isso. Mas olhe para a sua sala de aula, entenda qual é a realidade dos seus alunos e mostre para ele que ainda há esperança, Não tenha medo. Aconteceu alguma coisa errada? Assume o que aconteceu de errado, assuma a responsabilidade. Jacó sempre assumiu a responsabilidade. Ele fugia daqui, fugia de lá, mas ele sempre chegava no momento e falava assim, não, agora é hora de enfrentar esse ponto. Haverão consequências? O caminho talvez ficará mais difícil, mas permaneça fiel que Deus há de honrar. Amém, meu irmão? Então eu agradeço aí a oportunidade, agradeço que você tenha ficado até aqui. Eu acredito que só 10% do que assiste fica até aqui, mas se você ficou aí, Deus há de recompensar o que você fez aqui, tá, meu irmão? Se você ficou até aqui, põe um comentário, fiquei até aqui. Ninguém vai entender, só nós vamos entender. Depois a gente olha isso, tá bom, meu irmão? Meu querido, que Deus abençoe, foi uma honra estar contigo, que Deus abençoe a sua aula. Meu querido adolescente, você está nos assistindo, que Deus também abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau.